Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da apostila 4, o nosso capítulo 36, distância e as áreas do paralelogramo e do triângulo, da página 396 a 416. O cálculo de área é um dos assuntos da geometria que mais tem relação com situações do dia a dia. Seja para saber o tamanho de um apartamento que pretendemos comprar, para avaliar o nível de desmatamento de uma floresta ou para calcular a quantidade de tinta para pintar uma casa. Recorremos ao conceito de área. Região desmatada da floresta amazônica. E aqui ele mostrou uma foto para vocês. Fotos de satélites de 1975 a 2012 da região de Ariquenas, Rondônia, com as duas fotos da mesma região em épocas diferentes. É possível calcular a área que foi desmatada no período e avaliar o impacto ambiental. Tá vendo, ó, nessa foto aqui de 1975, como estava tudo verdinho? E aqui, ó, já em 2012, a gente já vê essas falhas enormes que são aonde está tendo os desmatamentos. No sexto ano, você estudou um detalhe. Em detalhe, o cálculo da área de quadrados e retângulos, em muitas situações reais. Porém, é necessário calcular a área de figuras diferentes dessas duas. Neste módulo, vamos estudar dois outros polígonos, os paralelogramos e o triângulo. Problema inicial. A professora de geografia do sétimo ano de uma escola da cidade de Curitiba pediu aos alunos que descrevessem algumas características do local onde residem. Letícia, que mora no bairro Água Verde, resolveu falar sobre o formato e o tamanho dos quarteirões de seu bairro, um pouco diferente dos encontrados no restante da cidade. Observe a imagem aérea do quarteirão onde fica a casa de Letícia. Então, aqui a gente está vendo uma foto aérea, né? Tem a Rua Maranhão, Rua Pará, Rua dos Souza aqui, ó. Aqui a outra rua e vamos ver o que ela descreveu. O formato do quarteirão da casa de Letícia pode ser associado a um tipo de quadrilátero notável. Qual é esse quadrilátero? Um paralelogramo. Tá vendo, ó? Paralelogramo. Para calcular a área do quarteirão, Letícia lembrou-se de que havia aprendido no sexto ano sobre o cálculo da área de um retângulo. Ela não sabia se aquilo poderia ser aplicado à figura que representava o quarteirão de sua casa, mas decidiu que valia a pena tentar. Consulte o seu glossário e escreva a seguir a fórmula que descreva o cálculo da área de um retângulo. A área de um retângulo a gente sabe que é o quê? Base vezes altura dividido por 2, certo? Ó, que multiplica-se as medidas dos lados que sejam adjacentes, que seria base vezes altura. Com a ajuda de seu pai, Letícia mediu os comprimentos de dois lados do polígono que delimita o quarteirão, mostrados na figura ao lado. Em seguida, ela multiplicou as duas medidas para chegar à área do quarteirão. Ele mediu que tinha 150 metros e aqui 110 metros. Letícia lembrou do retângulo, que era lado vezes lado adjacente ou base vezes altura, e multiplicou os 150 e os 110 metros. Qual foi a área que Letícia obteve considerando os cálculos que fez?
ela obteve 150 vezes 110, 16.500 metros quadrados. No dia seguinte, Letícia perguntou à professora de matemática se o cálculo que ela tinha feito estava correto. Em vez de dar a resposta diretamente, a professora propôs à classe uma atividade para esclarecer a dúvida de Letícia. Para isso, ela refez a figura do quarteirão da casa da Letícia em uma malha quadriculada. Tá aqui, ó. Tá? Observando o lado do polígono que está sobre a rua Maranhão, determine a medida do lado de cada quadrado da malha usada pela professora. O lado do polígono que está sobre a rua Maranhão tem comprimento igual a 6 vezes a medida do lado da malha quadriculada. Assim, a medida do lado desses quadrados equivale a 150 dividido por 6, que daria 25 metros. Tá aqui, ó. Rua Maranhão é essa. Ela contou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 150 dividido por 6, 25 metros cada quadradinho. Qual é a área de cada quadrado da malha representada? A área de cada quadrado da malha representada seria 25 vezes 25, ou seja, 625 metros quadrados. Porque volta aqui, ó. Se aqui mede 25, isso é um quadrado, aqui também vai medir 25, correto? Então, 25 por 25, 625 metros quadrados. Utilizando o quadrado da malha como unidade de medida de área, calcule a área do polígono. Explique seu raciocínio. Retomando as estratégias de cálculo das áreas vistas nos sextos anos, os alunos poderão visualizar uma decomposição do paralelogramo, que permite obter sua área. A seguir, mostramos uma possibilidade. Aqui, ó, ele pegou isso, certo? Depois, esse pedacinho aqui, ele completou aqui. Então, ela teria esta área toda aqui, correto? Ó, o polígono ficou dividido em 2 triângulos retângulos e um quadrado. Assim, sua área em unidades de área é dada por 2, porque são 2 aqui, ó, figura 1, figura 2, é igual a 2 vezes 4, dividido por 2, mais 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16 vezes 8, 24 unidades de área. Ou poderíamos pensar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 unidades de área. Contei quadradinho por quadradinho. Ah, por que eu contei essa parte branca? Porque eu imaginei que esse cinza estaria colocado aqui e isso aqui ficaria a figura toda. Qual é a área do polígono em metros quadrados? Como a área de cada quadrado da malha é 625 metros quadrados, a gente fez o quê? 625 vezes 24, que daria 15.000 metros quadrados. O cálculo realizado inicialmente por Letícia está correto? Que conclusão você poderia tirar a partir da atividade proposta pela professora de Letícia? Não. O primeiro cálculo que a Letícia fez não estava correto. O cálculo realizado inicialmente por Letícia não estava correto. Pode-se concluir que a área de um paralelogramo qualquer não pode ser calculada multiplicando-se a medida dos lados adjacentes deste paralelogramo, como acontece com os retângulos. Aqui é um retângulo, então eu posso fazer base vezes altura. Agora, se eu pensar aqui no paralelogramo,
Eu não posso fazer base vezes altura, porque isso aqui não é altura, isso aqui é uma diagonal, tá certo? Então, vamos lá. Medindo algumas distâncias. Na seção anterior, você viu que, para calcular a área de um paralelogramo, não podemos proceder da mesma maneira que fazíamos para os retângulos. Assim, será necessário desenvolver estratégias diferentes para figuras como os paralelogramos e os triângulos. Vamos agora entender como medir algumas distâncias que nos ajudarão nesse desenvolvimento. A foto a seguir mostra a jogadora Dani Lins, da Seleção Brasileira de Vôlei, realizando um levantamento de costas. Está aqui. A jogada é ainda mais difícil porque ela está bem afastada da rede. Como você faria para determinar a que distância da rede Dani se encontrava no momento do levantamento? Para ajudá-lo, considere o esquema abaixo em que o ponto D representa a posição da jogadora e a reta R representa a rede. Então, a Dani está aqui, aqui a gente tem a rede e ele deu esses pontos P, Q, S e T. Dentre os 4 segmentos desenhados na figura DP, DQ, DS e DT, ó, DT, DS, DP e DP, DQ e DP. Qual é aquele cuja medida representa a distância entre a Dani e a rede? Justifique sua resposta. Considerando as retas paralelas S e T desenhadas a seguir, espera-se que os alunos respondam que o segmento DQ, é o segmento DQ, que seria esse aqui, ó, DQ. Uma vez que DQ é o segmento perpendicular à reta R. Sua medida corresponde à menor distância possível entre o ponto D e o ponto que pertence à reta R. Se você tivesse que determinar a distância entre essas duas retas, qual comprimento você mediria? O JK ou o DLK ou NO? Justifique sua resposta. Mediria o comprimento NO. Como NO é perpendicular, ó, NO é perpendicular às retas ST, trata-se da menor distância possível entre os pontos de reta S e o ponto de reta T. O que se pode afirmar sobre as medidas dos segmentos NO e PQ? NO e PQ. Justifique sua resposta. Os dois segmentos são iguais. Como NO e PQ são perpendiculares às retas S e T, o quadrilátero NOQP é retângulo. Assim, seus lados opostos têm medidas iguais. Ó. NOPQ, isso aqui é um retângulo, então quer dizer que essa medida é igual a esta. Dê olho nas distâncias. Sempre que falamos em distância entre duas figuras geométricas quaisquer, estamos nos referindo à menor distância possível entre elas. Assim, a distância entre um ponto P e uma reta R deve sempre ser medida sobre a reta que passa por P e é representada por R. Distância entre o ponto P e a reta R. A distância entre duas retas paralelas S e T deve ser sempre medida sobre uma reta perpendicular à reta S e T. Seria essa aqui a distância entre as retas paralelas S e T.
Altura de um paralelogramo. Você já viu que um paralelogramo é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Lembrando este fato, vamos apresentar um elemento muito importante dos paralelogramos, a altura. Considere, por exemplo, o paralelogramo ABCD a seguir. Os lados AB e DC são paralelos e o segmento tracejado é perpendicular a esses dois lados. Assim, a medida deste segmento corresponde à distância entre os lados AB e CD. Esta distância é chamada de altura do paralelogramo ABCD e vamos representá-la por H. H é a altura relativa ao lado AB e DC. Você sabia? Geralmente usamos a letra H para representar a altura de uma figura. Esta letra vem da palavra inglesa height, que é a altura. Observe que os lados AD e BC também são paralelos. Então, a distância entre eles, que seria aqui, esta distância aqui, é uma altura do paralelogramo e vamos chamar de H2. H2 é a altura relativa aos lados AD e BC. Um exemplo anterior mostra que todo paralelogramo possui duas alturas, que podem ser diferentes entre si. Isso porque o paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Às vezes, para representar a altura de um paralelogramo, é necessário prolongar um de seus lados. Observe a altura H do paralelogramo EFGH. Eu peguei esse lado H e tracei uma reta paralela que daria em relação ao lado EF. E ela deu aonde? O lado de fora do triângulo, do paralelogramo, ao contrário deste que deu dentro do paralelogramo. Observando os exemplos da página anterior, podemos definir a altura de um paralelogramo da seguinte maneira. A altura de um paralelogramo é a distância entre dois de seus lados paralelos, ou a distância entre os prolongamentos deste lado. Observação. Também utilizamos a palavra altura para identificar um segmento como AP, que une o vértice A ao lado CD do paralelogramo ABCD e é perpendicular a esse lado porque forma este ângulo de 90 graus. Cálculo da área de um paralelogramo. Vamos usar o geoplano para representar algumas estratégias do cálculo das áreas de polígonos que você já estudou no 6º ano e também no início deste módulo. Nós não estamos trabalhando com o geoplano aqui, porque no momento nós não estamos juntos e, como eu sempre disse, as figuras a gente tem que trabalhar e analisar elas ali no concreto, porque na hora de uma prova você não tem o geoplano. Reproduza no geoplano as figuras indicadas a seguir. Em seguida, considerando o menor quadrado limitado por 4 pinos no geoplano como unidade de medida de área, determine a área da figura. Com caneta ou lápis colorido, registre nos polígonos desenhados os procedimentos utilizados. Na figura A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unidades de área. Uma possível decomposição de 2 retângulos. Eu teria este retângulo, certo? Aonde eu tenho 12 e esse outro aonde eu tenho 2. Então, seria 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12 e 1 vezes 2, 2. 6 mais 2,
12 mais 2, 14. Figura B, eu poderia imaginar o retângulo, certo? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Se eu fizer 4 vezes 5, 20. Como eu quero só a metade, eu vou dividir por 2, daria o quê? 10. Estou usando o que eu aprendi no 6º ano. Aqui, eu poderia pensar, ó, esse aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3, 21. Guardei. Aqui eu pensaria em outro retângulo, ó. Eu tenho 3, 1, 2, 3 por 6, tá? Que daria 21. 21 dividido por 2 daria 10,5. 10,5 mais 21 daria o quê? 31,5. Aqui, ó, eu posso pensar neste retângulo. Eu tenho 3 vezes 4, 12, guardei. Pego isso e coloco aqui. Eu também tenho 3 vezes 4, 12, certo? E aí, eu teria essa... Não, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Desculpa, 3 vezes 3, 9, certo? E aqui eu teria 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9 e meio, que daria o quê? 10,5 nesta área aqui. Reproduza no geoplano os retângulos R1, R2 e os paralelogramos P1 e P2 indicados a seguir. Complete a tabela com a área dos 4 polígonos. R1, 24, P1, 24, R2, 12 e P2, 12. Comparando as áreas de R1 e P1, R2 e P2, o que você pode concluir? Que elas são iguais. Como é possível transformar por decomposição e composição o paralelogramo P1 no R1? Faça um desenho. P1, tirei essa parte daqui, coloquei daqui, eu vou ter o R2. Desculpa, o R1. Divide-se o paralelogramo P1 num triângulo e num trapézio, como indicado na primeira figura. Em seguida, movimenta este triângulo de acordo com a segunda figura, obtendo o R1. Como é possível transformar por decomposição e composição o paralelogramo P2 no retângulo R2? Paralelogramo P2 no retângulo R2. Divide-se o paralelogramo P2 em um triângulo e um trapézio, como indicado na primeira figura. Em seguida, movimenta-se esse triângulo como indicado, tirei daqui e coloquei para cá, na segunda figura, obtendo o retângulo R2. O paralelogramo ABCD da figura é uma mistura de 2 paralelogramos do anexo 1. Recorte e faça o que se pede a seguir. Tá aqui, recortou. No primeiro paralelogramo, trace a partindo do vértice A a altura relativa ao lado CD. Utilize régua e esquadro. Você pegou sua régua e traçou essa altura relativa para que aqui ficasse um ângulo de 90 graus. A altura que você traçou, dividiu o paralelogramo em um triângulo e um quadrilátero notável? Sim. Qual que é esse quadrilátero notável? Um trapézio. Olha aqui, ó. Base maior, base menor. Seguindo a altura que você traçou, faça o corte no paralelogramo, separando o triângulo do outro quadrilátero. Então, o que você vai fazer aqui? Recorta. Isso aqui vai ficar separado disso. Depois você vai pegar isso aqui e vai vincular aqui e vai formar essa figura. Faça a nova composição dos 2 polígonos de modo a obter um retângulo. O desenho no espaço a seguir indicando as medidas dos lados e também a linha que divide o triângulo do quadrilátero. Aqui ficou medindo 11 e aqui mediu o quê? 6.
Calcule a área do retângulo desenhado no item anterior. 11 vezes 6, 66 centímetros quadrados. No segundo paralelogramo, trace com régua esquadro, partindo do vértice A, a altura relativa ao vértice BC. Aqui tem que formar um ângulo de 90 graus. A altura que você traçou divide o paralelogramo em um triângulo e um quadrilátero notável. Triângulo, quadrilátero notável, que também é um trapézio, base maior, base menor. Classifique esse quadrilátero, trapézio. Seguindo a altura que você traçou, faça um corte no paralelogramo, separando o triângulo do outro quadrilátero e faça a nova composição. O que eu fiz? Cortei aqui, separei, peguei isso aqui e colei aqui, formando essa nova composição. Pegamos a régua e achamos a medida, 9,7 e 6,8. Calculamos a área, que deu 65,96. Os retângulos obtidos nos itens C e G são iguais? Não são iguais. Por quê? Porque as áreas são próximas, mas elas não são iguais. Aqui deu 65,96 e aqui deu 66. Qual é a área do paralelogramo original? Justifique a sua resposta. O original é de 66 centímetros quadrados. É igual à área dos dois retângulos obtidos no item C e G, pois eles foram construídos a partir de composição e decomposição do paralelogramo original. Com base nas suas observações no item 1 a 3, escreva como podemos determinar a área de um paralelogramo, conhecendo duas de suas medidas. As áreas de um paralelogramo pode ser obtida multiplicando-se a medida de um de seus lados pela altura relativa a este lado. No paralelogramo da figura a seguir, foram usadas letras para representar algumas medidas. L representa a medida de um lado, H representa a altura relativa ao lado L, o L2 representa a medida de um lado adjacente ao lado L e o H2 representa a altura relativa ao lado L2. A descrição feita por você no item 4 também pode ser representada por meio de fórmulas. Escreva uma fórmula que representa a área do paralelogramo a seguir. Área é igual lado vezes altura, que é H. Ou a área é representada por L2 vezes H2, tá? Que tá uma dessas duas. Considere o quadrado da figura ao lado. Qual é a área desse quadrado? Quanto que ele diz que mede aqui? L. Então, se é um quadrado, aqui também vai medir o quê? L. L vezes L ou L elevado a 2. Calcule a área do quadrado usando a fórmula do paralelogramo e explique seu raciocínio. A altura correspondente ao lado do quadrado é um dos lados adjacentes a ele. Assim, a sua área é dada por medida do lado vezes altura relativa a este lado. Medida do lado vezes altura relativa a este lado, que continua sendo lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Responda a pergunta que o aluno fez ao diálogo anterior. A fórmula vista para calcular a área de um paralelogramo, que é a medida do lado vezes a altura relativa a este lado, pode ser também usada para calcular a área de um quadrado. No caso particular do quadrado, porém, ela se torna mais simples. Por isso, ela é descrita como lado ao quadrado. A área do retângulo. Na sessão anterior, você desenvolveu uma estratégia para calcular a área de um
paralelogramo. Agora, estamos interessados em fazer este cálculo para triângulos. Mas o que essas duas figuras têm em comuns? Partindo de triângulos recortados de uma folha de papel, você vai construir paralelogramos, estabelecendo uma relação que nos ajudará a calcular a área de qualquer triângulo. Recorte duas cópias do triângulo ABC, componha com elas um quadrilátero, fazendo coincidir os lados AC das duas cópias, de modo que o vértice A de uma cópia coincida com o vértice C da outra. Cole o quadrilátero no seu caderno. Classifique o quadrilátero obtido. Se necessário, use régua e esquadro para obter as propriedades. Ele se transformou em um paralelogramo. Usando sua régua, determine o comprimento do lado BC. BC vai medir o quê? 7,8 centímetros. Qual é a outra medida necessária para calcular a área do quadrilátero? Usando a régua e o esquadro, determine essa medida. Seria necessário a altura relativa ao lado BC e ela vale 8 centímetros. Calcule a área do quadrilátero. 7,8 vezes 8, 62,4 centímetros. Qual é a área do triângulo ABC? O triângulo ABC é a metade da área do quadrilátero. Se o quadrilátero mede 62,4, o triângulo vai medir 31,2. Como o quadrilátero foi composto a partir de duas cópias de triângulo ABC, a área de cada um é a metade da área do quadrilátero. Recorte mais duas cópias do triângulo ABC. Componha com elas um quadrilátero, fazendo coincidir o lado BC das duas cópias, de modo que o vértice B de uma cópia coincida com o C da outra. Cole o quadrilátero no caderno. Classifique o quadrilátero. Paralelogramo. Usando régua, determine a medida do lado AB, 8,2. Qual a outra medida necessária para calcular a área do quadrilátero? Vai ser a medida da altura relativa ao lado BC, que é 7,6. Calcule a área do quadrilátero. 8,2 vezes 7,6, 62,32. Usando o resultado que você obteve no item D, calcule novamente a área do triângulo ABC. Eu fiz 62,32 dividido por 2, deu 31,16. O valor obtido é igual ao do item A. Esta área é aproximadamente igual à do item A, que deu o quê? Aqui deu 31,16 e aqui deu 31,2. Se eu arredondar, elas ficam iguais. Recorte as duas cópias do triângulo ABC que sobraram. Componha com elas um quadrilátero, fazendo coincidir os lados AB das duas cópias, de modo que o vértice A de uma cópia coincida com o B da outra. Cole no seu caderno. Que quadrilátero foi obtido? Paralelogramo. Quanto que mede o lado AC? 10 centímetros. Para mim achar a área, eu tenho que achar a altura relativa ao lado AC, que é 6,2. A área desse quadrilátero é 10 vezes 6,2, que vai dar 62 centímetros. Para achar a área do triângulo, eu vou fazer 62 dividido por 2, que vai dar o quê? 31. Esta área é aproximadamente igual às áreas calculadas no item 1 e 2. Em cada item anterior, você calculou a área do triângulo ABC, construindo em um quadrilátero de jeitos diferentes. Os três quadriláteros que você construiu são iguais? Não, eles são diferentes. Os três quadriláteros que você compôs têm áreas iguais? Sim, os três possuem áreas iguais. Se eu arredondar os números, elas ficam iguais. Como você pode proceder para calcular a área de um triângulo qualquer? Para calcular a área de um triângulo qualquer,
pode-se duplicá-lo e em seguida compor o triângulo original com a cópia, de modo a obter um paralelogramo. Calcula-se a área do paralelogramo e divide-se essa área por 2. O resultado obtido será a área do triângulo. Há 3 possibilidades para a obtenção do paralelogramo. Dependendo do lado do triângulo que se faz coincidir, a área obtida é a mesma área nos 3 casos. Altura de um triângulo. Na última sessão, você desenvolveu uma estratégia para calcular a área qualquer de um triângulo. Uma das etapas consistia em construir um paralelogramo a partir do triângulo e de uma cópia dele. Como é trabalhoso construir um paralelogramo sempre que precisamos calcular a área de um triângulo, vamos estudar uma maneira de fazer o cálculo sem ter que recorrer a este procedimento. Para isso, vamos definir um importante elemento dos triângulos, a altura. Observe a figura do triângulo ABC e o segmento AH. Note que o segmento AH parte-se do vértice A e chega ao lado oposto a esse vértice, que é o BC. O segmento AH é perpendicular ao lado BC, porque forma esse ângulo de 90 graus. O segmento AH é chamado de altura do triângulo ABC. Neste caso, dizemos que ele é a altura relativa ao vértice A do lado BC. Usando régua e esquadro, desenhe na figura anterior um segmento BK que, partindo do vértice B, seja perpendicular ao lado AC e que tenha extremidade no ponto K do lado AC. Parti de B, tracei uma reta onde aqui forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado AC. Isso aqui é a altura relativa B em relação ao lado AC e que eu chamei aqui de K. Usando régua e esquadro, desenhe na figura anterior um segmento CL que, partindo do vértice C, seja perpendicular ao lado AB, da extremidade num ponto L. Então, aqui, ó, a partir do ponto do vértice C, tracei uma reta que é onde aqui forma um ângulo de 90 graus e que eu chamei de L. Isso aqui é a altura relativa do triângulo em relação ao lado BC, a altura relativa do triângulo em relação ao lado CA e a altura relativa do triângulo em relação ao lado AB. Observe as características do segmento BK e CL. É correto afirmar que os 2 segmentos também são a altura do triângulo ABC? Sim, pois os 2 segmentos partem do vértice do triângulo e chegam a um ponto ao lado oposto e são perpendiculares a este lado. Quantas alturas um triângulo possui? 3, e que eu já tinha falado. A altura do triângulo pode ficar fora dele? Veja o triângulo DEF. O segmento DP parte do vértice D e é perpendicular ao prolongamento do lado oposto a esse vértice, que é o EF. Ele é a altura relativa ao vértice D do triângulo DEF. Considerando esta observação, podemos escrever a definição de altura de um triângulo. A altura de um triângulo é um segmento que sai de um de seus vértices, chega ao seu lado oposto ou ao prolongamento deste lado e é perpendicular a ele, ou ao seu prolongamento. Calcule a área do triângulo. Considere o triângulo ABC, o lado BC mede L e a altura relativa a este lado AH mede H.
Para calcular a sua área, o triângulo foi duplicado, tá vendo aqui, ó, formando o paralelogramo ABCD. Tá vendo? Ó, eu dupliquei, peguei outro triângulo desse e colei aqui. O que a medida H representa no paralelogramo ABCD? No paralelogramo ABCD, a medida H representa a altura relativa ao lado BC. Usando as medidas que foram dadas, escreva uma expressão que permita calcular a área do paralelogramo ABCD. A área do paralelogramo é igual a lado L vezes H, lado vezes altura relativa. Escreva uma expressão que permita calcular a área do triângulo ABC. Vai ser lado vezes altura relativa dividido por 2, porque eu quero saber só a metade. Então, ó, lado vezes altura dividido por 2, que eu quero saber só a metade. Descreva como calcular a área de um triângulo qualquer sem considerar um paralelogramo. Para calcular a área de um triângulo, pode-se multiplicar a medida de um de seus lados pela medida da altura relativa a este lado e dividir o resultado por 2. Suponha agora que as medidas conhecidas do triângulo ABC sejam o comprimento do lado AB L2 e a altura relativa a esse lado H2. Neste caso, é feita a construção semelhante à primeira, obtendo-se o paralelogramo ABEC, que está aqui, ó. Tá? Usando as medidas que foram dadas nessa situação, escreva a expressão que permita calcular a área do paralelogramo ABEC. Lado 2 vezes altura relativa 2. Escreva uma expressão que representa a área do triângulo ABC. Lado 2 vezes altura relativa 2, dividido por 2. O que se pode concluir sobre as expressões que representam a área do triângulo ABC nas duas situações? Que as duas expressões terão sempre o mesmo valor, pois ambas representam a área de uma mesma figura. Dadas as medidas do triângulo ABC abaixo, escreva as 3 expressões que permitam calcular sua área. Chamando de A área do triângulo, temos a área é igual a vezes HA dividido por 2. Ou a área é igual a B vezes HB dividido por 2. Ou a área é igual a C vezes HC dividido por 2. Considerando um triângulo que tenha um lado de medida L e altura H relativa a esse lado, escreva uma fórmula que representa a área deste triângulo. A área é igual ao lado vezes H, que é a altura, dividido por 2. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação do capítulo. Deixo uns exercícios para vocês realizarem. Qualquer dúvida, vocês me encaminhem um e-mail para que eu possa esclarecer. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!